Há filmes que transformam a história do cinema, mas há aqueles que transformam a realidade. Quando A Paixão de Cristo foi lançado, o mundo viu apenas um filme sobre os últimos dias de Jesus, mas nos bastidores, algo muito mais profundo estava acontecendo. Jim Caviezel não apenas interpretou Cristo, ele viveu o peso desse arquétipo em sua própria pele. Acidentes inexplicáveis, dores reais, sinais que pareciam ultrapassar a ficção. Um raio o atingiu durante as filmagens. Seu ombro se deslocou ao carregar a cruz. Seu corpo adoeceu de formas que a medicina não soube explicar. E quando as câmeras pararam, sua carreira, antes promissora, desapareceu como se algo invisível tivesse apagado seu nome da indústria. Mas esse não foi um caso isolado. O ator que interpretou Judas passou por uma transformação inesperada. Ateu convicto, saiu das gravações convertido ao cristianismo. O set de filmagens foi palco de fenômenos estranhos que fizeram até os mais céticos repensarem suas crenças. O que realmente aconteceu durante essa produção? Foi coincidência ou um efeito real de tocar em algo sagrado e perigoso? A verdade sobre esse filme continua sendo evitada. Mas uma coisa é certa: quem ousa se aproximar demais de certos mistérios descobre que algumas histórias não podem ser contadas sem um preço. E agora, você está prestes a descobrir por quê. Hollywood sempre vendeu a ideia de que tudo é apenas entretenimento. Mas e se, por trás das câmeras, algumas histórias carregassem algo mais profundo, algo perigoso? Quando Mel Gibson decidiu dirigir A Paixão de Cristo, ele sabia que estava mexendo com forças que a maioria das pessoas nem sequer compreende. O aviso que ele deu a Jim Caviezel foi claro e direto: se você aceitar esse papel, nunca mais trabalhará em Hollywood. Não foi uma simples frase de efeito. Gibson não era apenas um diretor experiente. Ele conhecia os bastidores do sistema, entendia as forças ocultas que controlavam a indústria do entretenimento. Ele sabia que certos temas eram mais do que apenas tabu, eram um perigo real para quem ousasse desafiá-los. Mas por que interpretar Jesus Cristo seria um risco tão grande? Afinal, Hollywood já produziu inúmeros filmes sobre figuras religiosas. A diferença aqui não estava apenas no tema do filme, mas na forma como ele foi feito e na intenção por trás dele. Gibson não queria contar uma história comum. Ele queria tocar a essência de um dos arquétipos mais poderosos já conhecidos pela humanidade. E a verdade é que mexer com arquétipos desse nível tem consequências. Depois da conversa com Gibson, Caviezel ainda hesitou. O aviso parecia exagerado, mas ao mesmo tempo, Mel falava com tanta convicção que era impossível ignorar. E ele estava certo em se preocupar. Assim que o filme foi lançado, sua vida mudou para sempre, mas não da forma como ele esperava. Hollywood fechou suas portas para ele. Convites que antes eram frequentes desapareceram. Projetos que pareciam garantidos foram cancelados sem explicação. Diretores e produtores que antes o consideravam um talento promissor agora o evitavam. Ele não era mais visto como um ator comum. Ele se tornara um símbolo. E isso fazia dele uma ameaça para o sistema. Mas esse foi apenas o começo. O que realmente chocou a todos foram os eventos bizarros que começaram a acontecer durante as filmagens do filme. Porque se havia alguma dúvida de que esse projeto carregava uma energia diferente, tudo isso foi enterrado nos meses que se seguiram. Era como se algo invisível estivesse se manifestando no set. Como se forças desconhecidas estivessem tentando impedir que esse filme fosse feito. Acidentes estranhos, fenômenos inexplicáveis, situações que pareciam saídas de um filme de terror. Gibson tinha razão em seu aviso, mas ele sabia que não havia como voltar atrás. Uma vez que você entra em contato com certos arquétipos, uma vez que você aceita caminhar por um caminho que desafia o que está estabelecido, não há mais retorno. E foi exatamente isso que aconteceu com Jim Caviezel. Ele não apenas interpretou Jesus Cristo, ele assumiu esse arquétipo em sua própria vida. E o preço que ele pagou por isso foi alto. Mas será que tudo isso foi coincidência? Será que foi apenas uma reação da indústria do cinema? Ou havia algo muito maior em jogo? Porque quando um arquétipo poderoso se manifesta, a realidade ao redor dele se molda para refletir sua energia. E os eventos sobrenaturais que ocorreram no set de A Paixão de Cristo foram a prova de que esse filme não era apenas mais uma produção de Hollywood. Era algo muito além disso. E o que aconteceu a seguir provou que algumas histórias não podem ser contadas sem consequências.
Mel Gibson estava certo. Ele sabia que filmar a Paixão de Cristo não seria uma simples produção cinematográfica, mas uma jornada turbulenta que mexeria com forças que poucos entendem. E ele não estava errado. Desde o primeiro dia de filmagem, algo estranho estava acontecendo. Pequenos incidentes começaram a se acumular, mas ninguém poderia prever o que viria a seguir. O primeiro evento bizarro aconteceu com o próprio Jim Caviezel. Durante uma das cenas ao ar livre, um raio caiu sobre ele. Sim, um raio. Não uma, mas 2 vezes ao longo da produção. No primeiro incidente, ele caiu no chão, atordoado, sem entender o que tinha acontecido. Mas a coisa ficou ainda mais estranha quando um dos membros da equipe de filmagem também foi atingido pelo mesmo fenômeno. Estatisticamente, a chance de ser atingido por um raio é extremamente baixa. Mas para ser atingido 2 vezes no mesmo projeto, algo além da lógica parecia estar em jogo. E os estranhos acontecimentos não pararam por aí. Durante a cena da crucificação, Caviezel sofreu uma série de ferimentos inexplicáveis. Seu ombro foi deslocado enquanto carregava a cruz, e a ironia cruel disso não passou despercebida. Ele, que estava interpretando Jesus, literalmente sentiu a dor do martírio físico, como se estivesse sendo forçado a viver aquilo de verdade. Além disso, ele sofreu hipotermia severa ao gravar no frio extremo, perdeu peso rapidamente sem explicação e chegou a desenvolver uma infecção grave no pulmão. Era como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra a produção. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. O ator que interpretava Judas, Luca Lionello, passou por algo ainda mais estranho. Durante as filmagens, ele era um ateu convicto, alguém que não acreditava no poder espiritual da história que estava contando. Mas depois de filmar sua cena final, onde Judas tira a própria vida, algo aconteceu com ele. Ele ficou profundamente abalado, a ponto de dizer que sentia uma energia densa ao seu redor. Pouco depois, para o choque da equipe, ele se converteu ao cristianismo. O que poderia fazer um homem mudar sua visão de mundo tão drasticamente? A essa altura, a equipe inteira já sentia que estavam lidando com algo muito maior do que um simples filme. Mesmo os mais céticos começaram a ficar inquietos com a sequência de eventos inexplicáveis que estavam testemunhando. Durante uma cena crucial, uma tempestade repentina se formou do nada, destruindo parte do cenário e atrasando as filmagens. Era como se alguma força estivesse tentando impedir que o filme fosse concluído. E então, outro evento estranho aconteceu. Um dos assistentes de produção relatou sentir uma presença ao seu redor enquanto trabalhava no set à noite. Ele descreveu ter ouvido sussurros, mesmo estando sozinho. Outros membros da equipe também afirmaram que sentiam arrepios inexplicáveis, como se estivessem sendo observados. Havia algo ali, algo que não podia ser explicado apenas por coincidência ou falhas técnicas. A essa altura, os atores e a equipe começaram a tomar precauções. Muitos passaram a rezar antes das gravações. Alguns levaram objetos religiosos para se proteger, enquanto outros simplesmente evitavam falar sobre os incidentes, como se ignorá-los fosse a melhor forma de evitar que piorassem. Mas mesmo com todo esse caos, Mel Gibson se manteve firme. Ele sabia que estava mexendo com algo poderoso, mas também sabia que precisava terminar o filme, e assim foi feito. Mas o preço foi alto. Jim Caviezel não apenas enfrentou dificuldades físicas, mas depois do lançamento do filme, sua carreira sofreu um colapso total. Ele havia se tornado Jesus Cristo na consciência coletiva, e Hollywood nunca mais o viu como apenas um ator. Assim como Mel Gibson havia alertado, ele nunca mais teve grandes papéis. O que nos leva a uma questão perturbadora. Será que esses eventos foram apenas acidentes? Ou será que assumir o arquétipo de Cristo trouxe consequências reais para a vida dessas pessoas? Porque a verdade é que arquétipos poderosos não são apenas representações simbólicas. Eles moldam a realidade. Há algo que poucos compreendem sobre a natureza da realidade. Ela não responde ao que você deseja, mas à identidade que você assume. Jim Caviezel não apenas interpretou Jesus Cristo, ele incorporou um dos arquétipos mais poderosos já registrados na história da humanidade. E isso tem um impacto profundo. O conceito de arquétipos vem de Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço que estudou os padrões universais que governam o comportamento humano. Segundo Jung, arquétipos são estruturas simbólicas que existem no inconsciente coletivo, padrões de energia que transcendem culturas, línguas e épocas.
E entre todos os arquétipos, poucos são tão intensos quanto o arquétipo de Cristo. Esse arquétipo representa sacrifício, iluminação, redenção e transformação através do sofrimento. É a história do herói que carrega a cruz do mundo, que enfrenta a dor e a injustiça para transcender sua condição humana. É um símbolo que ressoa no inconsciente coletivo de bilhões de pessoas há mais de 2000 anos. E aqui está a chave para entender o que aconteceu com Caviezel e tantos outros que assumem arquétipos poderosos. A realidade responde ao arquétipo que você incorpora. Porque quando você assume um arquétipo, seja de forma consciente ou inconsciente, você se alinha com a energia que ele carrega. E essa energia molda os eventos ao seu redor. Isso pode parecer místico, mas pense na sua própria vida. Já percebeu que, quando você começa a se enxergar de uma nova forma, tudo ao seu redor começa a mudar? Se você se vê como um vencedor, de repente oportunidades começam a aparecer. As pessoas te tratam de forma diferente. Você sente que as portas se abrem de maneira quase mágica. Agora, se você assume o arquétipo do fracassado, tudo parece dar errado. Você atrai problemas, rejeições, obstáculos. Isso não é coincidência. É a maneira como a realidade responde ao seu estado de ser. E no caso de Caviezel, assumir o arquétipo de Cristo foi um peso imenso. Ele não apenas interpretou Jesus, ele se tornou um símbolo vivo da crucificação. E assim como Cristo enfrentou perseguição, traição e sacrifício, sua realidade começou a refletir isso. A carreira que ele construiu desmoronou. Ele foi rejeitado por Hollywood, desacreditado, silenciado, porque, na mente coletiva, ele não era mais um simples ator. Ele se tornou uma representação viva de um arquétipo que sempre desafiou o sistema. Mas isso não se aplica apenas a Caviezel. Isso também acontece com você. Toda vez que você muda sua identidade, sua realidade responde. Mas aqui está o problema. As pessoas não entendem o impacto dessa mudança e acabam se sabotando no meio do caminho. Quantas vezes você tentou mudar de vida, assumir uma nova postura, um novo mindset, mas tudo começou a dar errado. Pessoas que antes estavam ao seu lado começaram a se afastar. Situações que pareciam sob controle se desmoronaram. Você sentiu que, ao invés de avançar, estava sendo puxado para trás. Isso acontece porque toda vez que você assume um novo arquétipo, o antigo precisa morrer. E esse processo pode ser doloroso. Quando Caviezel aceitou o papel de Jesus, ele não imaginava que isso significaria o fim da sua carreira convencional. Mas foi exatamente o que aconteceu. E agora pense na sua própria vida. O que você precisa deixar morrer para se tornar quem você realmente deseja ser? Porque aqui está o segredo que quase ninguém conta. O arquétipo que você escolhe viver determina o tipo de realidade que você experimenta. Se você assume o papel do guerreiro, sua vida vai te testar com batalhas. Se você assume o papel do mestre, sua vida vai te desafiar a guiar e iluminar os outros. Se você assume o papel da vítima, sua realidade vai te dar razões para continuar sofrendo. E a grande pergunta que fica é: qual arquétipo você está incorporando agora? E será que ele está te levando na direção certa? Mas aqui, as coisas ficam ainda mais intensas. Porque uma vez que você escolhe um arquétipo poderoso, a resistência que você enfrenta é inevitável. Jim Caviezel jamais poderia prever o que aconteceria quando ele decidiu aceitar o papel de Jesus Cristo. Talvez, no fundo, ele acreditasse que depois das filmagens, tudo voltaria ao normal, que ele simplesmente entregaria sua melhor atuação, o filme seria um sucesso e ele seguiria sua carreira em Hollywood. Mas esse não era um papel comum. Esse não era um personagem qualquer. Ele estava assumindo algo que transcendia o entretenimento. Um arquétipo tão carregado de energia que sua própria vida não poderia mais ser a mesma. Mel Gibson tentou alertá-lo. Ele sabia que a indústria do cinema não perdoaria. Mas o que ninguém esperava eram os sinais de que essa transformação não viria apenas no plano simbólico. Ela começaria a se manifestar na própria matéria, moldando a realidade ao redor de Caviezel de maneiras perturbadoras. O que aconteceu com ele reflete um princípio antigo. Toda grande mudança de identidade vem acompanhada de resistência. Quando alguém decide se tornar algo maior do que sua versão atual, o universo testa essa decisão. É como se a realidade precisasse garantir que a transformação é real, que não é apenas um desejo passageiro, mas uma mudança verdadeira. Caviezel enfrentou esse teste da maneira mais brutal possível.
O papel de Jesus Cristo marcou sua vida com desafios físicos, emocionais e espirituais. Como se não bastassem os acidentes no set e as dificuldades extremas durante as filmagens, a pior parte veio depois. Assim que o filme foi lançado e se tornou um fenômeno mundial, algo aconteceu nos bastidores da indústria cinematográfica. Caviezel percebeu que sua presença já não era mais bem-vinda. Produtores que antes o procuravam simplesmente desapareceram. Convites para novos papéis deixaram de existir. E foi aí que ele compreendeu o peso do aviso de Gibson. Ele havia se tornado um arquétipo vivo, e quem incorpora o arquétipo de Cristo inevitavelmente enfrenta perseguição. A história se repete, porque é assim que os símbolos funcionam. Eles carregam uma força que vai além da individualidade. Quando alguém se alinha com um arquétipo tão intenso, sua vida começa a refletir aquilo que o símbolo representa. Cristo foi perseguido, traído e rejeitado pelo mundo. Agora, Caviezel estava vivendo uma versão moderna desse mesmo destino. Mas não são apenas os atores que passam por isso. Esse fenômeno acontece com qualquer pessoa que decide assumir um novo arquétipo e se tornar algo maior do que era antes. Se você já tentou mudar radicalmente sua vida, talvez tenha sentido isso na pele. No momento em que você decide abandonar sua identidade antiga e assumir uma nova, tudo ao seu redor parece entrar em colapso. Pessoas se afastam. Oportunidades que pareciam certas desaparecem. Desafios inesperados surgem. A princípio, parece que tudo está dando errado. Mas, na verdade, esse é o processo de reconfiguração da realidade. A transformação de identidade sempre vem acompanhada de turbulência, porque a nova versão de você não pode coexistir com a antiga. O velho precisa morrer para que o novo possa nascer. Isso é verdade em todos os níveis da existência. Quando uma lagarta se transforma em borboleta, há um momento caótico dentro do casulo, onde tudo parece um caos absoluto antes da nova forma surgir. Com os seres humanos, o princípio é o mesmo. Jim Caviezel não apenas perdeu sua carreira de ator convencional, ele se tornou um símbolo vivo daquilo que interpretou. Seu nome ficou marcado, sua trajetória foi desviada para sempre. E ele aceitou isso, porque a verdade é que, uma vez que um arquétipo poderoso entra em sua vida, você não pode simplesmente ignorá-lo ou tentar voltar atrás. Mas o que realmente acontece durante essa transformação? Por que a realidade parece resistir tão violentamente à mudança? A resposta está em uma lei oculta que poucos compreendem, mas que governa a manifestação da nossa identidade e o que atraímos para nossas vidas. A realidade não responde ao que você deseja, ela responde ao que você é. Esse é o princípio invisível que governa todas as manifestações no mundo físico, mas poucas pessoas compreendem sua profundidade. Jim Caviezel não apenas interpretou Jesus Cristo, ele se tornou uma representação viva desse arquétipo, e sua vida foi moldada por essa nova identidade. Mas esse princípio não se aplica apenas a ele. Ele rege a vida de todos nós. A verdade é que sua identidade não é apenas uma ideia abstrata. Ela é um campo energético que vibra em uma frequência específica e, como um ímã, atrai experiências compatíveis com essa vibração. Isso significa que, independentemente do que você queira, você só pode receber aquilo que está alinhado com a sua identidade atual. Se você se vê como alguém destinado ao fracasso, não importa o quanto tente ter sucesso, sua realidade sempre encontrará um jeito de reforçar essa identidade. Se você acredita que dinheiro é algo difícil de conseguir, o universo vai criar situações que confirmem essa crença. Mas se você se enxerga como alguém próspero, digno e confiante, sua realidade inevitavelmente se ajustará para refletir essa verdade. O problema é que as pessoas não entendem essa dinâmica. Elas acreditam que basta querer algo para que isso se manifeste. Mas querer é apenas uma intenção, e a intenção sozinha não tem poder. O que realmente transforma a realidade é a identidade que você assume internamente. E aqui está o que quase ninguém percebe. Toda mudança de identidade causa turbulência. Quando Caviezel aceitou o papel de Jesus, sua identidade mudou drasticamente e sua realidade precisou se reajustar. Isso aconteceu de forma brutal, com rejeição, mas a lógica por trás disso não é diferente do que qualquer um de nós enfrenta ao tentar mudar de vida. Quando você decide se tornar uma versão mais elevada de si mesmo, o universo coloca à prova essa decisão. As coisas que estavam alinhadas com sua versão antiga
começam a desmoronar. Pessoas se afastam. Situações inesperadas acontecem. Você sente que está perdendo o controle. E é nesse ponto que a maioria das pessoas falha. Quando a turbulência começa, elas interpretam isso como um sinal de que estão no caminho errado e desistem. Elas voltam para suas velhas identidades, para seus velhos padrões e reforçam ainda mais a realidade da qual tentavam escapar. Mas a verdade é que esse colapso é parte do processo. Quando você muda de identidade, sua realidade precisa se reorganizar. Imagine que você está reconstruindo uma casa. Primeiro você precisa demolir a estrutura antiga. Esse é o momento mais caótico, aquele em que tudo parece um desastre, mas é apenas o necessário para que algo novo possa surgir no lugar. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você tentou mudar e sentiu que tudo começou a desmoronar? Talvez você tenha tentado mudar de carreira, assumir um novo estilo de vida, atrair um relacionamento mais saudável ou desenvolver mais confiança. Mas logo depois, sua realidade parecia entrar em crise. Talvez tenha perdido oportunidades, enfrentado resistência de amigos ou familiares, sentido medo e insegurança. Isso não significa que você estava errando. Na verdade, significa que você estava exatamente no caminho certo. A vida sempre testa a solidez de uma nova identidade antes de permitir que ela se estabilize. E aqui está a grande pergunta. Você consegue sustentar essa nova versão de si mesmo quando tudo parece estar contra você? Foi isso que fez Jim Caviezel. Ele não tentou voltar atrás. Ele não implorou para ser aceito novamente por Hollywood. Ele entendeu que seu destino havia sido redirecionado e abraçou essa nova realidade. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas recuam diante da resistência, voltam para suas zonas de conforto e passam a vida repetindo os mesmos padrões. O que separa aqueles que realmente mudam suas vidas daquelas que ficam presas na mesma realidade é a capacidade de sustentar a nova identidade apesar do caos inicial. O caos sempre vem antes da ascensão. Esse é um princípio que poucos entendem, mas que rege todas as transformações profundas. Antes de qualquer grande mudança, há um período de destruição, confusão e instabilidade. Jim Caviezel experimentou isso na própria pele quando sua carreira desmoronou após a Paixão de Cristo. Mas essa dinâmica não acontece apenas com figuras públicas. Isso ocorre com todos que ousam se tornar algo maior do que eram antes. A razão para isso é simples. A realidade precisa se reestruturar para acomodar a sua nova identidade. O antigo deve morrer para que o novo possa surgir. Mas o problema é que, para a maioria das pessoas, essa transição parece um sinal de fracasso. Elas não percebem que o caos não significa que algo está dando errado, mas sim que algo está sendo recalibrado. Pense em um relacionamento que termina de forma dolorosa. A princípio, tudo parece um desastre. Você sente que perdeu algo importante, que nada mais faz sentido. Mas meses depois, percebe que esse rompimento abriu espaço para um relacionamento mais saudável, para um novo nível de autoconhecimento, para uma versão mais forte de si mesmo. Esse é o processo de reconstrução da identidade. Mas no meio do caos, poucos conseguem enxergar isso. Agora amplie essa lógica para qualquer transformação. Um empresário que deseja escalar seu negócio pode passar por um período de crise financeira antes de finalmente alcançar o crescimento. Um atleta que quer atingir um novo nível de performance precisa suportar treinos exaustivos e momentos de frustração antes de superar seus limites. Uma pessoa que quer se tornar mais confiante pode enfrentar rejeições e desafios antes de realmente incorporar essa nova versão de si mesma. O caos não é o inimigo. Ele é um indicador de que a mudança está acontecendo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não aguenta essa fase e acaba recuando. Elas interpretam os desafios como sinais de que deveriam desistir e voltam para suas velhas realidades. Elas não percebem que, se apenas sustentassem a nova identidade por mais um pouco de tempo, o mundo ao seu redor começaria a se reorganizar. A resistência que surge durante uma mudança de identidade não é um castigo, mas sim um teste. É a forma como o universo separa aqueles que estão realmente comprometidos daqueles que apenas flertam com a ideia de mudança. E esse teste pode vir de várias formas. Às vezes, ele vem na forma de pessoas ao seu redor que tentam te puxar de volta para quem você era antes. Quando você começa a se comportar de maneira diferente, muitas pessoas vão reagir mal.
Elas estavam acostumadas com a versão antiga de você, e sua transformação as obriga a confrontar suas próprias limitações. Algumas vão tentar te desmotivar, outras vão te ridicularizar, e algumas até se afastarão. Isso pode ser doloroso, mas também é um sinal de que você está se movendo na direção certa. Outras vezes, o teste vem na forma de obstáculos inesperados. Problemas financeiros, crises emocionais, desafios imprevistos. Parece que o universo está colocando barreiras no seu caminho quando, na verdade, ele está te perguntando: você realmente quer essa mudança? Ou vai desistir no primeiro sinal de dificuldade? Aqueles que entendem essa dinâmica sabem que esses desafios são apenas temporários. Eles sabem que, se mantiverem a nova identidade firme, a realidade inevitavelmente se ajustará. Mas aqueles que não entendem isso se desesperam, entram em pânico e voltam a agir como a versão antiga de si mesmos. O que aconteceu com Jim Caviezel foi um exemplo extremo desse processo. Ele não apenas assumiu um novo papel, ele se tornou um símbolo vivo de um dos arquétipos mais poderosos que existem. A resistência que ele enfrentou foi proporcional à magnitude dessa transformação. Sua carreira entrou em colapso, sua reputação foi questionada, as oportunidades que antes estavam garantidas desapareceram, mas ele não recuou. Ele entendeu que uma vez que você assume uma nova identidade, não há como voltar atrás. E agora, pense na sua própria vida. Onde você está enfrentando resistência? Qual área da sua vida parece estar em caos? Será que, ao invés de enxergar isso como um sinal de que algo está dando errado, você pode começar a ver isso como uma confirmação de que algo grande está prestes a acontecer? Porque a verdade é que toda mudança significativa exige um sacrifício. O antigo precisa morrer. A zona de conforto precisa ser abandonada. Mas se você sustentar essa transformação, tudo se reorganizará a seu favor. O problema é que a maioria das pessoas desiste justamente no momento em que a mudança está prestes a se consolidar. Elas não conseguem ver que o caos é apenas um estágio temporário antes da estabilidade. E é exatamente isso que diferencia aqueles que realmente transformam suas vidas daqueles que ficam presos nos mesmos padrões. Mas há uma maneira de atravessar esse processo sem tanta resistência, sem tanto sofrimento. Existe um segredo que permite acelerar essa transição e tornar a mudança mais suave. A maioria das pessoas não percebe que existe uma maneira de atravessar grandes mudanças sem que sua vida entre em colapso total. A resistência e o caos surgem porque, na maioria das vezes, tentamos mudar sem preparar o terreno para essa transformação. Mas há um segredo que pode suavizar esse processo e permitir que a transição aconteça sem destruição total. Esse segredo está no uso consciente do arquétipo. A verdade é que a maioria das pessoas assume arquétipos sem perceber. Elas vivem presas a papéis que foram impostos a elas pela sociedade, pela família, pelas experiências do passado. Elas se veem como vítimas, como fracassadas, como pessoas destinadas a sofrer. E sem perceber, reforçam esses papéis todos os dias através dos pensamentos que alimentam, das ações que tomam e da maneira como interagem com o mundo. Mas quando alguém decide conscientemente assumir um novo arquétipo, as regras do jogo mudam. Ao invés de apenas reagir às circunstâncias da vida, essa pessoa começa a escolher ativamente quem deseja ser e a treinar sua mente e seu comportamento para se alinhar com essa nova identidade. E essa é a chave para transformar a realidade sem precisar passar por um colapso absoluto. Porque quando você entende que o arquétipo que você assume define sua experiência, você pode começar a alinhar sua energia com essa nova identidade antes mesmo que o mundo exterior precise te forçar a isso através do caos. Isso significa que, ao invés de esperar que sua vida desmorone para que uma nova versão de você nasça das cinzas, você pode começar a agir como se já fosse essa nova pessoa agora. Se você deseja se tornar alguém confiante, pare de esperar que sua confiança apareça do nada e comece a agir como alguém confiante imediatamente. Mude sua postura, sua entonação de voz, sua maneira de se expressar. Se você deseja prosperidade, pare de se enxergar como alguém que luta para sobreviver e comece a tomar decisões baseadas na mentalidade de alguém que já é financeiramente estável. O que poucas pessoas entendem é que você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E ao assumir conscientemente o arquétipo da pessoa que você quer se tornar,
você começa a moldar sua realidade de forma muito mais fluida, sem precisar passar pelo colapso total da sua identidade antiga. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas: quem você está escolhendo se tornar neste exato momento? A resposta a essa pergunta determina tudo. Se você não definir conscientemente a sua identidade, o mundo vai fazer isso por você. Você será moldado pelas circunstâncias, pelos desafios, pelas opiniões das pessoas ao seu redor. Mas se você tomar as rédeas desse processo, se você decidir quem você quer ser e começar a agir como essa pessoa agora, sua realidade inevitavelmente começará a se ajustar para refletir essa nova verdade. E a melhor parte? Você não precisa esperar. Você não precisa passar por anos de sofrimento para se transformar. Tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão agora. Porque uma vez que você decide quem você realmente é, o universo não tem escolha a não ser reorganizar tudo ao seu redor para refletir essa nova identidade. Foi isso que Jim Caviezel experimentou de forma intensa e extrema. Ele não apenas interpretou Jesus Cristo, ele se tornou um símbolo vivo desse arquétipo. E sua realidade mudou de forma radical para refletir isso. Mas esse princípio não se aplica apenas a ele. Ele se aplica a você, a todos nós. A única pergunta que resta é: você está pronto para assumir conscientemente o arquétipo da sua melhor versão ou vai continuar deixando que o mundo escolha seu papel por você? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, saiba que isso não foi por acaso. Talvez algo dentro de você sentiu que era hora de olhar para a própria vida de uma maneira diferente. Talvez esse vídeo tenha trazido perguntas que você nunca havia feito antes. E essa é a verdadeira intenção: provocar uma reflexão profunda, despertar uma nova consciência sobre quem realmente somos e como a realidade responde às identidades que escolhemos viver. E se eu te dissesse que existe um caminho para transformar essa nova percepção em algo real e poderoso, com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. A história de Jim Caviezel é um lembrete poderoso de que o arquétipo que assumimos molda nossa realidade. Mas agora a questão não é mais sobre ele, é sobre você. Quais padrões estão definindo sua vida? Que identidade você tem carregado sem perceber? Será que chegou a hora de deixar para trás uma versão antiga de si mesmo e assumir algo maior? Eu lembro de um momento da minha vida em que tentei mudar, mas tudo parecia estar contra mim. Pessoas se afastaram, oportunidades sumiram, e por um instante pensei que tinha feito a escolha errada. Mas foi apenas quando entendi que o caos era parte do processo que tudo mudou. Quando parei de resistir e aceitei a nova identidade, minha realidade finalmente se ajustou. E essa pode ser sua experiência também, se você estiver disposto a sustentar a transformação. Agora, antes de sair desse vídeo, tenho um pedido para você. Se esse conteúdo te trouxe valor, se te fez pensar de uma maneira nova, então deixe seu like e comenta aqui embaixo qual foi o insight que mais te impactou. E claro, se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva. Eu prometo continuar trazendo conteúdos que expandem a mente e desafiam a forma como enxergamos o mundo. E agora, para dar o próximo passo nessa jornada, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Mas eu já te aviso, um deles traz uma revelação que pode transformar completamente a maneira como você entende o mundo à sua volta. O outro pode te mostrar um segredo sobre a mente humana que poucas pessoas conhecem. Qual você vai escolher? Clica em um deles agora e continua essa imersão comigo. Nos vemos lá.